gosto muito de conversar com meus colegas para lembrar de um fato muito importante. Meça seus passos, nunca seus sonhos. O que significa isso? Nós, como educadores, podemos medir como iremos caminhar no passo diário da sala de aula. Nós podemos refletir, medir, rever a nossa estratégia, mas nunca o sonho. Porque se nós não sonharmos, o nosso aluno sonhará muito menos. E aí a escola vira um pesadelo. Nós precisamos lembrar que o ser humano é um misto de elementos biopsicossociais. E é por isso que o educador não pode julgar. Essa é uma das diferenças entre o educador e o policial, né? O policial procura o problema na festa. Nós precisamos procurar a festa diante dos problemas. Isso, mais do que um mero jogo de palavras, significa algo sobre a nossa responsabilidade. Nenhum aluno é nada. Eu posso nascer com tendências biológicas a determinado comportamento, mas congressos mundiais de neurociência mostram que mesmo a tendência à violência que algumas crianças têm pode sim ser temperado, o caráter pode sim ser modificado por uma educação que vai esculpindo o cérebro dessa criança para a compaixão, para a empatia, para a inteligência social. Então nós podemos entender que amadurecer é uma construção. E quando eu falo aqui de amadurecer, eu digo tanto no aspecto comportamental, de atitudes, de ações, quando o educador vai mostrando pelo seu exemplo, por meio de exemplos de pessoas inspiradoras, comentando um pouco da sua própria vida, como foi superado esse ou aquele desafio, como eu errei, puxa gente, eu vou contar uma coisa que eu aprendi, por meio de histórias, contos, filmes, dinâmicas de grupo, nós temos muitos recursos para lapidar o caráter do nosso aluno para o bem, mostrando exemplos positivos, nossos, de conhecidos nossos, pegando exemplos positivos deles na internet e também o oposto, fazendo-os refletir sobre atos que eles erraram, sobre atos que nós erramos, lições que nós aprendemos, porque uma das coisas mais incríveis para uma criança, para um adolescente crescer, é se identificar com narrativas inspiradoras, tanto da luz como da sombra, porque nós humanos somos feitos de luz e sombra, todos nós acertamos e erramos. Harold Kushner, no seu livro Que Tipo de Pessoa Você Quer Ser, ele fala muito disso. Uma pessoa virtuosa não é a pessoa que não erra, é a pessoa que erra, mas toma consciência e muda. Então, nós precisamos lembrar do bom senso. E o que é o bom senso? Bom, positivo, saudável, funcional, mas o que é o senso? É o sentir. Nós precisamos educar o nosso sentimento diante do aluno. Porque o aluno que é quieto, que é tranquilo, que é motivado, que participa, esse aluno é fácil. Com esse aluno é muito gostoso trabalhar. Mas e o aluno que é quieto, e o aluno que resmunga, e o aluno que nos incomoda, e o aluno que conversa? É aí que entra a autoobservação. Não à toa, a gente fala tanto no nosso curso, na nossa formação, no livro Como Ensinar Bem, da autoobservação. Porque a gente precisa lembrar de trabalharmos como um arqueiro, né? O que o arqueiro faz? Ele puxa a flecha para o seu peito, ele olha longe, ele mira no alto, e aí pá! Né? O que é a flecha? São as nossas palavras, são as nossas ações, a nossa escuta, porque nós educamos não só com aquilo que falamos, mas até com a nossa escuta. Porque você já sabe, nós temos as células espelho, e se eu rio, se eu começo a sorrir aqui na tela, você vai sorrir aí do outro lado, não é verdade? Se eu bocejar, você vai tender a bocejar. Então, se eu não tiver uma aliança segura em que a integridade do meu aluno está garantida, em que eu não vou julgar a pessoa dele, mas eu vou orientar em relação ao comportamento, procurando sempre motivar o aluno a ter reflexão, a ter autonomia. Quer dizer, se o João errou, eu pergunto: João, o que você acha do seu comportamento? João, o seu comportamento está dentro do nosso combinado? João, vamos pensar, o seu comportamento, se você continua trabalhando assim, que efeito isso vai ter? João, você conhece alguém que você admira? Como essa pessoa se coloca?
Qual era a sua intenção, João? Porque quando eu vou trabalhar a autonomia do aluno, isso significa a gente abrir mão do controle. Ou seja, eu não sou o dono da vida do meu aluno, eu não sou o mestre do universo, eu não sou a referência do planeta. Ao contrário, eu sou um mediador. Eu estou no meio do caminho entre o aluno e o melhor dele, o aluno e os outros, o aluno e a vida, o aluno e a vida fora da escola. Eu sou um mediador. E eu preciso lembrar que para o meu aluno crescer, eu preciso acreditar na capacidade dele modificar a si mesmo. Isso também é grandemente impactado pelo senso de desafio. Quando eu tenho uma aula em que eu vou aos poucos construindo dificuldades, em que eu manejo o meu ensino para aquele que tem dificuldade, mas para aquele que tem a facilidade. Então, aquele que tem facilidade, quando ele terminar, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar um colega? Ele vai me ajudar a recolher o material? Eu vou chegar perto dele, vou bater um papo, vou me interessar? Eu vou ter um livro extra, um site, um conteúdo a mais para ele já ir estudando, para ele não se desinteressar? Mas e os alunos em dificuldade? Eu vou formar uma dupla? Vou formar um grupo? Eu vou juntá-los em pequenos grupos e um mentor, aluno, educação entre pares, um aluno que tem facilidade vai ajudá-lo? Porque isso faz toda a diferença. Quando eu ajudo os alunos a formarem alianças seguras, quando eu ensino com autonomia, quando eu vou modulando os desafios, quando eu trago sempre um conteúdo a mais, quando eu vou além do livro, quando eu trago a autoobservação e paro de julgar, e paro de criticar, e respeito a idoneidade do aluno, orientando os comportamentos adequados e valorizando-os, e também sensibilizando com bom senso e com respeito. Quando o aluno não acerta, eu estou formando uma boa relação com o aluno. Esse aluno é aquele que pode confiar em você, porque ele sente que você o trata como gente. Gente trata a gente com gentileza. Gente que trata a gente com gentileza consegue criar confiança, esse tecido tão importante para que a aula se transforme numa oportunidade de viver e conviver bem.